Bem-vindos ao episódio 2 da série A Formação do Cânon Bíblico. Hoje vamos definir o que significa a palavra cânon. Sabe, quando alguém fala que acredita na Bíblia, o que essa pessoa quer dizer exatamente? Que é um livro com histórias inspiradoras? Um registro antigo de uma religião? Ou algo a mais? Que a Bíblia é de fato a regra final para a fé e para a vida? A resposta para isso passa por uma palavrinha que parece técnica, mas que é fundamental: cânon. E entender o que ela significa muda tudo. Ok, vamos mergulhar nisso. A verdade é que todo mundo, mesmo sem perceber, vive com base em algum tipo de padrão. Uma autoridade final que guia as decisões. A questão nunca é se existe um padrão, mas sim qual é ele. Para muita gente, essa autoridade final é a cultura do momento, o que está todo mundo pensando. Para outros, é a experiência pessoal, o que eu sinto, ou talvez a tradição da família. O problema é que tudo isso muda o tempo todo. A fé cristã, por outro lado, propõe algo bem diferente, um padrão que não muda, que foi definido e entregue por Deus. E é isso que oferece segurança, uma estabilidade espiritual no meio desse mundo de opiniões que vêm e vão. E para a gente entender esse padrão que não muda, a chave está na própria palavra. Vamos voltar lá na origem dela para descobrir o que cânon realmente queria dizer. A palavra vem do grego canon, e o significado original dela é supervisual, bem concreto. Era uma vara de medir, uma régua. Era aquela ferramenta que um construtor usava para garantir que uma parede estava reta, que tudo estava alinhado correto. Ou seja, era o padrão de medida contra o qual todo o resto era comparado. Então, aqui está o ponto central. Quando a gente diz que a Bíblia é o cânon, estamos usando exatamente essa analogia poderosa. A Bíblia se torna a régua, o padrão final, que mede todas as outras doutrinas, todos os outros ensinamentos, questões de ética, crenças. Ela não é só um livro para consulta, sabe? Ela é a autoridade que coloca todo o resto no lugar. Pode parecer surpresa, mas essa ideia de um padrão, de uma regra, não é uma invenção que veio séculos depois, não. O próprio Novo Testamento já usava a palavra cânon e outras ideias bem parecidas para descrever a fé cristã. Vamos dar uma olhada em como isso já aparecia lá atrás. Olha só que fascinante. Aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo usa a palavra cânon para se referir à própria regra do Evangelho. É o padrão de vida que define quem pertence ao povo de Deus. Não é uma sugestão, uma opinião, é um caminho claro que deve ser seguido. Em outra carta, Paulo usa cânon, de novo, mas dessa vez para falar de uma medida ou de uma esfera de ação que o próprio Deus estabeleceu. A ideia por trás é a mesma. Existe um limite definido por Deus, um padrão divino que orienta o que a igreja deve fazer. Qual é a sua missão? Esse versículo de Judas, para mim, é brilhante, porque ele ilustra o conceito perfeitamente, mesmo sem usar a palavra cânon. Presta atenção, a fé não é algo que a gente inventa ou vai adaptando com o tempo. Ela foi entregue, e mais, de uma vez por todas. Isso aponta diretamente para um corpo de doutrina que é fixo, objetivo, que não muda e que a igreja tem a responsabilidade de guardar. Com essa base toda, a gente chega num ponto que é crucial e que evita muita confusão. A palavra cânon, na verdade, funciona em duas dimensões. Elas são diferentes, mas inseparáveis. Pensa assim, ó. Primeiro, o cânon é a regra. Esse é o princípio, a ideia de que existe um padrão de autoridade final dado por Deus. Só depois é que o cânon se torna a lista. A lista é a manifestação dessa regra. É o reconhecimento da igreja ao longo da história de quais livros específicos formam esse padrão divino. A regra vem primeiro. A lista só identifica onde a gente encontra essa regra. Por isso o cânon é muito mais que um índice de livros. É o próprio fundamento da autoridade. Ok, mas e daí? Na prática, por que isso tudo importa? Por que ter um cânon bem definido é tão essencial para a vida cristã? Na prática, ter um cânon definido nos dá, em primeiro lugar, segurança espiritual. Ele funciona como um muro de proteção contra o erro, contra os outros evangelhos que sempre aparecem. É o fundamento sólido onde toda a doutrina é construída. E com esse fundamento a gente ganha discernimento claro no mundo de ideias confusas e, no fim das contas, estabilidade para a fé. Assim, não somos levados por qualquer vento de novidade. Agora que a gente entendeu o que é o cânon, essa régua divina, esse padrão, estamos prontos para começar a nossa jornada pela história e entender como ele foi formado. No episódio 3, vamos viajar para o passado, antes de Cristo, o cânon do Antigo Testamento.